Ok, pessoal. Ok, boa tarde. Eu sou a coordenadora do grupo do primeiro ano da Amostra de Saberes, orientado pela professora Lídia, de Física. E o nosso trabalho de hoje é sobre a origem das vacinas e dos medicamentos. Os participantes do nosso grupo é Arthur Carrijo, Bárbara Raíssa, Cecília Peixoto, Isadora Cruz, João Vitor Camargo, Júlia Silva, Maria Luísa Alves, Pedro Henrique Moura, Sara Silva e Yasmin Agnes. Eu sou a Bárbara. Todo mundo, principalmente nessa época de pandemia, já deve ter parado para pesquisar alguma coisa sobre as vacinas, a qualidade, se elas tinham uma eficácia realmente que prometeram. Mas sobre a origem da vacina, de onde que ela surgiu, de onde que teve essa ideia de produzir esse imunizante para poder salvar muitas vidas. O primeiro indício de vacina surgiu no século X contra a varíola, que não tinha cura, estava no meio de uma pandemia horrenda de varíola. E o único tratamento que eles tinham naquela época para as pessoas doentes, eles pegavam as cascas das feridas, que se transformavam na pele das pessoas, fazia um pó e jogava no ferimento das pessoas que estavam contaminadas. Era um método de tratamento que o único que eles tinham disponibilizado naquela época, porque não tinha avanço tecnológico, era um método conhecido como variolação. Mais para frente, o indício de vacina foi no final do século XVIII, início do século XIX. Em 1796, foi descoberto por um médico da zona rural chamado Edward Jenner, que constantemente tratava das pessoas doentes da zona rural, principalmente que tinham a varíola. E em uma desses tratamentos, ele notou que existia uma versão mais fraca da varíola, chamada cowpox, que é uma varíola bovina. E ele percebeu que essa varíola pegava nos fazendeiros, pegava nos moradores da zona rural. Só que eles não tinham tantas reações, eles não sentiam tantas coisas em relação à varíola verdadeira. E ele percebeu que depois de uma semana de contágio dessas pessoas que contraíram a cowpox, as pessoas estavam curadas, elas não sentiam mais nada. Então ele decidiu testar sua teoria em prática, injetou a varíola bovina em um garoto de 8 anos chamado James Phipps, e aproximadamente depois de uma semana ele concluiu que uma versão mais fraca da varíola versão mais fraca da varíola concluiu que o nosso organismo ele criaria resistência para poder combater o vírus original da varíola. E depois disso, dessa descoberta, ele mandou sua pesquisa para a China e a China aprovou a pesquisa e em seguida ele produziu um método de aplicação completamente diferente do que estamos acostumados e assim conseguiu erradicar a varíola. E uma curiosidade sobre esse contexto histórico, a palavra vacina vem do termo vaca, que é do latim. Boa tarde, meu nome é Isadora Cruz. Eu vou estar falando para vocês sobre os tipos de vacina. Existem 3 tipos de vacina. A vacina de micro-organismos atenuados e a vacina de micro-organismos inativados ou mortos. E a terceira é vacinas baseadas em mRNA. A primeira vacina atenuada é aquela em que o vírus encontra-se ativo, porém sem capacidade de produzir a doença. Um dos exemplos é a febre amarela, cachumba, sarampo, entre outras. Raras vezes estes vírus podem reverter para a forma selvagem, causando a doença. O segundo tipo, que é a vacina de micro-organismos inativados ou mortos, ela ocorre com fenol ou com calor. Elas possuem uma segurança maior se comparadas às vacinas atenuadas. Mas, em compensação, a sua capacidade de imunização é bem menor. Por isso, é necessário, em alguns casos, mais de uma dose ou uma dose de reforço. Eu vou estar falando sobre a explicação do o que é fenol, Peraí. O fenol ele é utilizado hoje na fabricação de corantes, na preparação de resinas, nas produções de fenolftalina,
um indicador ácido base muito utilizados em processo de titulação em laboratórios, da aspirina, do ácido pícico, que será mencionado no próximo parágrafo. E o terceiro tipo, né, que é a vacina baseada em RNA. Carrega um código genético do vírus que contém as instruções para que as células do corpo produzam determinadas proteínas. Ou seja, eles atuam introduzindo nas células do organismo a sequência do RNA mensageiro, que contém a receita para que essas células produzam uma proteína específica do vírus. Essa vacina, esse tipo de vacina, ela é inovadora por sua agilidade, flexibilidade, produção, eficácia e segurança. Um dos exemplos de vacinas que foram feitas, né, é a vacina Pfizer. Ela é baseada em mRNA, que usa RNA, que auxilia o organismo do indivíduo a gerar anticorpos contra o vírus. Pode-se ser desenvolvida rapidamente do que as outras vacinas tradicionais. A Pfizer selecionou essa tecnologia de vacina baseada em mRNA devido ao seu potencial de alta eficácia, resposta rápida, segurança, capacidade e produção. Bom, como a Isadora disse sobre os tipos de vacina, outro tipo de vacina também, que é usado principalmente nesses dois imunizantes, que é o imunizante da Janssen e da AstraZeneca, é o imunizante de tecnologia vetoviral. Como todo mundo já sabe, o imunizante Janssen, ele tem como tecnologia, quer dizer, que ele tem como aplicação dose única. Mas por que ele tem essa aplicação como dose única? Justamente por ele ter como base a tecnologia vetoviral. A tecnologia vetoviral é um vírus enfraquecido que transporta genes virais para dentro da célula. Os testes de fase 1 e 2 mostraram fortes respostas imunológicas com a produção de anticorpos das nossas células T. E com isso não tem a necessidade de uma segunda dose. Foi mencionado uma dose de reforço do imunizante da Janssen, isso é um estudo bem recente, passou na televisão esses dias, para quem não viu. Foi especulado que seria feito uma dose de reforço, mas até agora o laboratório belga Janssen não informou nada sobre isso. É uma tecnologia usada de terceira geração e é utilizada nos imunizantes da Oxford, AstraZeneca e Sputnik V. O imunizante Sputnik V, ele não é tão comercializado, na verdade ele não é comercializado no nosso país. Então, o único que eu vou estar falando para vocês agora é o AstraZeneca. O AstraZeneca também tem como tecnologia vetoviral, só que um acrescento que ele tem é como base um outro vírus, que é um adenovírus de chimpanzé, que ele é, assim como na Janssen, ele é debilitado e modificado para que ele se reproduza dentro do nosso organismo. E para desenvolver esse tipo de vacina, os pesquisadores eles inserem o gene codificado de proteína S dentro do nosso organismo e é como se fosse uma receita. É como se eles passassem uma receita dentro do nosso organismo e o nosso organismo pegasse essa receita e seguisse passo a passo para poder conseguir combater o vírus realmente do coronavírus. Pode passar o slide aqui. A vacina da Coronavac. A vacina da Coronavac, ela foi feita, ela é produzida pelo nosso Instituto Butantan e ela é produzida no laboratório chinês Sinovac. Essa vacina tem como o diferencial que ela tem um padrão diferente das outras vacinas, como da Pfizer e AstraZeneca. Ela tem como base o próprio vírus inativado, que é uma estratégia comum dos imunizantes da Butantan. Ela é produzida pelo próprio vírus, inativado com produtos químicos ou com fogo, e em seguida ela é injetada dentro do nosso organismo. E em relação a isso, porque foi especulado muitas vezes que por ela ser com base o próprio vírus, ela poderia dar mais reação, mas na verdade ela oferece 100% de segurança em relação a isso. A eficácia da vacina pode aumentar com um intervalo maior entre as doses. Na verdade, isso é
para todas as vacinas. Foi feito um estudo recentemente que, com um intervalo maior entre as doses das vacinas da Coronavac, AstraZeneca e a Pfizer, que tem como tecnologia primeira e segunda dose, foi feita uma pesquisa que o intervalo maior entre as duas doses de 21 dias ou mais, o imunizante tem mais eficácia. Justamente por isso, aí, especificamente da Coronavac, ela pode chegar a 62,3% de eficácia no espaçamento maior entre as duas. A Coronavac pode causar reações adversas. Na verdade, está prescrito na bula de todos os medicamentos, de todas as vacinas, que elas podem ter reações adversas. Mas isso também pode variar de organismo para organismo. Pode ter organismo que vai se sentir mais, pode ter organismo que não pode até não sentir nada. Coronavac não deve ser tomada junto com outras vacinas. Ainda não tem uma pesquisa clínica feita que pode se tomar não só a Coronavac, mas como as outras vacinas, junto com, por exemplo, a vacina da gripe, porque pode interferir pode interferir na eficácia entre as doses. Então, por enquanto, não é recomendado tomar essa vacina da gripe após 15 dias tomada a vacina do coronavírus. Oi, boa tarde. Meu nome é Maria Luísa e agora eu vou estar explicando sobre as temperaturas das vacinas. A Pfizer é uma das temperaturas baixíssimas. Ela precisa estar entre menos de 80 graus Celsius e menos de 80 graus Celsius, congelada. Por isso, é preciso ter um controle essencial das vacinas. A vacina ela é 20 vezes mais fria do que as vacinas padrões de hospitais. A Coronavac ela tem a temperatura de 20 graus Celsius a 8 graus Celsius. A AstraZeneca ela já tem temperatura de menos de 30 graus Celsius ou 48 horas sobre refrigeração. A Janssen ela é necessário estar congelada de menos de 2 graus Celsius. Só isso. Um complemento sobre o que ela falou da temperatura das vacinas, um caso que aconteceu recentemente não, nesse ano de 2020, na cidade do Distrito Federal, foi encaminhado mais de 40 milhões de doses da Janssen para o Distrito Federal para aplicação geral. Só que elas não foram armazenadas devidamente corretas, porque, como ela disse, a Janssen tem que estar num estado de congelamento. Quando esse imunizante chegou do aeroporto e ele foi encaminhado para os caminhões para ser distribuído para o Distrito Federal, eles concluíram que mais da metade das vacinas teria perdido sua eficácia justamente porque ela não estava no estado de congelamento necessário. Então, perdeu as doses quase completamente. Por isso que o imunizante Janssen não é mais enviado para o Brasil, porque além desse carregamento nunca chegar da maneira correta, ele também o Brasil também não tem condições ele tem condições, mas ele não seria o lugar mais adequado para poder armazenar, por conta que o nosso país é um país tropical, principalmente no imunizante da Pfizer, que ele tá com menos de 70 graus. Então, o nosso país, ele armazena, com certeza, mas com um pouco mais de dificuldade. Outro caso também que aconteceu foi que na queda de energia em Uberaba, perdeu-se muitas doses, justamente porque as vacinas saíram do estado de congelamento que elas precisavam estar. Bom, agora eu vou estar falando para vocês sobre a terceira dose ou a dose de reforço, né? A terceira dose é quando uma pessoa toma 3 doses do mesmo tipo de vacina. No reforço, a composição do imunizante contra a Covid-19 não deve ser a mesma, mas uma atualização feita a partir das novas variantes em circulação, como acontece todo ano com a vacina da gripe, atualizada com as novas mutações do vírus. Na explicação de Dimas Covas, presidente do Butantan, falar na terceira dose seria o equivalente a indicar que a vacina não cumpriu seus objetivos. As pessoas acham que tomou as 2 doses e teria que tomar uma terceira dose para complementar a imunidade.
Curiosidades sobre o Covid-19. Pelo avanço científico, permitiu que a vacina do Covid-19 fosse produzida em tempo recorde, incluindo que as vacinas criadas para combater outros tipos de corona, como SARS-CoV 2003 e MERS-CoV 2012. A primeira vacina aprovada no mundo como eficácia contra o coronavírus é a Pfizer, que é a vacina. Acho que todo mundo que tomou a vacina sentiu algum uma dorzinha no braço, uma dor de cabeça, um cansaço. Eu, por exemplo, quando eu tomei a vacina, eu senti muita dor no braço e dor de cabeça. Esses são os sintomas que a vacina traz quando você tomou a vacina. Esses são os efeitos colaterais que a vacina traz. Nem sempre a pessoa sente esses efeitos. Isso vai pelo organismo de cada pessoa. Na minha família, por exemplo, a minha mãe, ela tomou a AstraZeneca e ela tomou as 2 doses. E ela sentiu muita reação, ela passou muito mal, deu muita febre, teve que ficar de cama. Minha avó também, ela tomou as 2 doses e teve que tomar de reforço, só que ela falou que sentiu mais na dose de reforço do que nas outras doses. Eu já tomei, graças a Deus, e a única coisa que eu senti foi uma dor no braço. Você já sentiu alguma reação, professora? Eu senti dor no braço também, pessoal, tanto na primeira quanto na segunda. E na primeira eu senti uma pressão muito forte, assim, na cabeça. Não era dor de cabeça, mas uma pressão muito forte. Foi assim, para de eu tomar, eu já comecei a sentir uma coisa diferente. Mas é de organismo para organismo, né? Nada que, assim, não passasse em questão. Isso significa que a vacina está fazendo efeito, né? Porque Bom, já paramos para pensar o que aconteceria se não tivesse inventado a vacina? Bom, eu acho que todo mundo tem um pouco na cabeça o que aconteceria se essa vacina não tivesse sido criada. Se ela não tivesse sido criada, teríamos muito mais casos de mortalidade, a população do planeta inteiro seria completamente reduzida, porque a gente não teria avanços tecnológicos, porque muitos avanços tecnológicos também dependeram da vacina. Poderia, porque a vacina evitou muitos casos de morte, muitas coisas que, graças a Deus, foram evitadas. E se não tivesse criado essa vacina, talvez a gente nem estaria existindo aqui para contar essa história para vocês. E uma curiosidade sobre a imagem ao lado, como eu falei num dos primeiros slides, essa foi o primeiro método de aplicação contra a vacina, foi contra a varíola. O primeiro método foi um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque a gente está acostumado com a seringa, é um método bem indolor, a gente não sente nada, mas como a gente pode ver, é uma pistola que provavelmente deve doer pra caramba. Ele tinha um método que você apertava o gatilho, ele automaticamente injetava o líquido dentro do seu organismo. Pela pressão, eu acredito que gerava entre o ar comprimido que passava dentro da pistola e a ação da agulha pressionando no seu corpo, gerava, além de uma cicatriz horrível, doía pra caramba. a origem dos medicamentos veio do cientista Alexander Fleming, o cientista que descobriu a penicilina. A descoberta da penicilina aconteceu em 1928 no Hospital de Londres. A penicilina foi o antibiótico, com ela novos medicamentos surgiram. Ela foi o primeiro medicamento que surgiu naquela época. A origem das farmácias. O primeiro indício de origem das farmácias surgiu na Espanha e na França, a partir do século X. Foram criadas as primeiras boticas ou apotecas.
E naquela época, a medicina e a farmácia era uma coisa só. Então, os médicos eles automaticamente tinham uma farmácia própria já para tratamento. O grande surto da propagação da lepra, mais conhecido atualmente como hanseníase, levou o Luís XIV a entrar em uma iniciativa de saúde pública, porque com a pandemia da hanseníase, teve muitos casos de pessoas, porque era uma loucura de pessoas e isso acabava que sobrecarregava os médicos, porque os médicos, além deles tratarem das pessoas, eles já tinham que ir lá e receitar os remédios. Isso aconteceu com um aglomerado de pessoas e acabaram que eles não conseguiram suprir a demanda de pessoas. Então, depois, em seguida, no século XVIII, separou-se obrigatoriamente os médicos que tinham o diploma certo, e eles eram proibidos de ter uma apoteca, justamente por esse surto que teve e por essa grande demanda que eles não conseguiram suprir. Até hoje mesmo tem muitos casos de médicos que nas escondidas têm uma farmácia e só que acontece? Eles não podem por lei e acaba que muitos médicos perdem sua prescrição para poder tratar justamente por isso. E uma curiosidade também é sobre a imagem ao lado, foi uma das primeiras boticas do Brasil. Os primeiros medicamentos. Acho que todo mundo já passou por aquela época onde seus avós, quando você estava doente, pedia para você tomar um chá, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Vou perguntar, Bárbara, você já passou por isso, né? Que você tinha comentado que Nossa, sua avó até falava hoje. com você. Acho que Até até hoje hoje ainda tem, né? a minha avó me liga, Até... por exemplo, quando eu tomei a vacina, eu liguei pra ela e contei, vó, eu tomei a vacina. Aí eu falei que tava sentindo dor no braço, tava com uma pequena dor de cabeça. Ela já virou pra mim e falou assim, toma chá de não sei o quê, toma aquilo que ela sabe, que vai passar, vai ficar tudo bem. Então, acontece que antigamente esses medicamentos vieram de tradições por escravo no período colonial. Essa era a forma que eles tinham para se curar de algumas doenças. E com o tempo, foram se aprimorando os estudos com a mistura de ervas e fungos para obter a cura. Então, com o tempo, foram mudando, foram outros tipos de cura, outros tipos de recurso para eles se curarem. Eu vou explicar sobre essa imagem ao lado. Naquela época, o farmacêutico preparava uma espécie de hóstia pelo tamanho do aspecto. Por ela ser grande e grossa, era difícil de se engolir. Então, era mais difícil engolir, era mais difícil para a pessoa. Acho que vocês entendem. Começar de novo. Com o tempo, com os estudos foram se aprimorando, foram diminuindo o comprimido do remédio para facilitar a digestão. Agora eu vou estar falando para vocês um medicamento que muitos acreditam que pode ser usado no tratamento contra, a Covid-19, que é a cloroquina. O desfato de cloroquina é um medicamento indicado para o tratamento da malária, causada por Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, amebíase hepática, artrite, reumatoide, lúpus e doenças que provocam sensibilidade dos olhos à luz. O medicamento não reduz a taxa de mortalidade e também não evita o desenvolvimento de uma infecção grave. É um medicamento que... Ai, pera, deixa eu passar aqui. Não tô vendo. O negócio coisou. Ele não é utilizado... Pera. Não, tá certo. Tá certo. Eu que achei que tinha mais um negocinho aqui. Outro remédio que também virou praxe, que
todo mundo que tinha Covid ou já teve Covid virava e falava assim, não, toma ivermectina, que ele cura Covid na hora. Mas, na verdade, foi outra fake news criada pelos brasileiros, porque, na verdade, a ivermectina e o nitazoxanida, que, na verdade, o nitazoxanida não foi tão citado, foi mais citada a ivermectina, eles eram usados originalmente para tratar vermes, parasitas. Não existe evidência suficiente a favor de nenhum dos dois medicamentos. Que a única coisa, a ivermectina demonstrou impedir a replicação do novo coronavírus em células isoladas, mas em somente dose muito maior considerada segura para humanos, porque além dela não conseguir replicar o novo coronavírus em todas as células, elas pegam em algumas células isoladas. Então, vai ser como se você fosse usar ela para algum tratamento, seria um tratamento incompleto. E, além de tudo, se você fosse tomar uma dose muito maior que prescrita na bula, pode acontecer de você ter alguma reação, pode acontecer dela não ter a eficácia realmente que o remédio foi feito para ter. Então, estão sendo pesquisas clínicas sendo conduzidas sobre a ivermectina e a nitazoxanida, que devem trazer respostas definitivas sobre o assunto, mas até agora não tem nada aqui em base suficiente a eficácia das duas sobre o coronavírus. O que é receitado pela prescrição de acordo com a orientação da autoridade de saúde é que os casos mais leves de Covid-19 devem ser tratados em casa com hidratação e remédio prescrito pelo seu médico. Mas em casos mais graves com sintoma de pneumonia, devem ser tratados hospitalizados com remédios também prescritos pelo médico. Eu vou estar falando agora, né? Atenção ao uso de antibióticos para a Covid-19. Os antibióticos não funcionam contra vírus, eles funcionam apenas em infecções bacterianas. O Covid-19 é causado por um vírus, portanto, os antibióticos não funcionam. Antibióticos não devem ser usados como um meio de prevenção ou tratamento da Covid-19. Eles devem ser usados quando indicados por um médico para tratar uma infecção bacteriana. E é isso. Agora vou explicar para vocês sobre o nosso mapa da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Pessoas que receberam a menos uma dose foram 157 milhões e 828. Foram totalmente imunizadas 125.512.839. Total de doses aplicadas 282.513.667. No mapa, a variação de cor não está muito boa, mas os lugares onde tem mais abrangência de vacinas é em Minas, São Paulo, Mato Grosso e Piauí. A situação no Brasil atualmente são de 611.524 mortes, 21.964.292 casos confirmados. Essas são as referências que a gente tirou para o nosso trabalho e agradeço a participação de todos e vacinem-se. Pode finalizar a gravação, professora.